Olá pessoal, tudo bem? Você está no Lapcast. Hoje estamos fazendo um episódio de continuação sobre algumas inquietações do fenômeno jogo, e ele será feito no formato de bateria de perguntas. Então, fique com a gente e aproveitem a discussão. Pergunta número 1. Um dos objetivos do jogo seria tirar completamente a máscara das pessoas no mundo real? De que maneira ocorre a manipulação da realidade no momento do jogo? Quando a gente fala de que no jogo as máscaras caem, nós estamos falando que no momento em que se joga, no momento em que você se entrega para o jogo, há uma perspectiva de você se mostrar realmente enquanto ser humano, enquanto forma de interagir com o mundo, forma com que você afeta e é afetado. Então, usar essa analogia de a máscara cai é talvez uma forma de contemplar a perspectiva do quanto o jogo te absorve, o quanto o jogo te coloca por inteiro no jogo. Então, o objetivo do jogo nunca será exatamente tirar as máscaras. O objetivo do jogo tem um fim nele mesmo, de fazer com que as pessoas se entreguem para o jogo, né? E quando nós nos envolvemos e nos aprofundamos nos estudos, principalmente a partir do Heising, a partir do Caloá, pode continuar essa analogia, entendendo de que talvez, e se apoiando, por exemplo, na sensibilidade do Fernando Pessoa, naquela poesia que nós refletimos, talvez no mundo real nós tenhamos que usar algumas máscaras que muitas vezes nos ajudam a sobreviver nesse mundo real. E no jogo, talvez nós tenhamos a possibilidade de viver mais os nossos desejos e buscar aí se mostrar por inteiro. Então, quem joga mais, talvez tenha mais essa sensação de viver bem consigo mesmo. Talvez quem não jogue ou quem tenha medo de jogar, talvez seja alguém que ainda se esconda muito por trás de algumas máscaras de proteção. Então, talvez dentro dessa perspectiva, o jogo seja uma grande terapia, né? Um grande encontrar-se consigo mesmo. Não sei se o Luiz e a Débora querem complementar. Um dos objetivos do jogo seria tirar completamente a máscara das pessoas do mundo real. Eu posso até perguntar se isso é possível, né? Retirar totalmente a máscara. Acredito que não. Então, nós partimos da ideia de que nós estamos num mundo repleto de representações sociais, então é impossível tirar todas essas máscaras, né? Na medida em que a pessoa joga, ela se dispõe a esse jogar, né? E a partir do momento em que ela se dispõe, essas máscaras vão cair. Essas máscaras sociais que são impostas, algumas delas vão vir a cair, se aproximando mais, talvez, dos próprios desejos, das próprias vontades, daquilo que a pessoa tem de talvez mais próximo a ela mesma, bem entre aspas, assim, porque eu também não acredito nessa essencialização, mas o sujeito, ele se aproxima muito daquilo que é esse desejo dele de jogar, dessa vontade de jogar, e que muitas vezes contempla os seus desejos pessoais. Então, sim, você tira algumas máscaras, mas a gente tem que lembrar que nós vivemos numa sociedade representacional, então que algumas outras máscaras, elas existem, podem ser até mesmo necessárias para que nós possamos conviver em harmonia e etc. Logo, só complementando, é interessante que fique claro que a ideia das máscaras e dessa máscara que cai é simplesmente uma analogia, né? É uma forma de tentar deixar mais claro essa relação entre o mundo do jogo e o mundo real, né? Que é uma das perspectivas de manipulação aí que é possível por meio do jogo. Se eu crio um espaço de jogo, né? Se eu crio esse ambiente de jogo, um ambiente possível de jogo, eu estou imerso dentro desse ambiente que está presente dentro da realidade, mas ele é aquela província finita de significado, esse espaço de jogo, ali eu tenho liberdade para manipular
até mesmo certas representações que estão presentes no mundo real, no entanto, dentro de uma realidade que não faz parte da realidade maior, né? Que está inserido dentro dessa província finita de significado. Então, ali eu tenho a liberdade para manipular isso da maneira com que eu bem entendo. Manipulação da realidade é uma possibilidade de você conseguir trazer para dentro do jogo a possibilidade de satisfação dos seus desejos. Aquilo que você quer, aquilo que é o que te potencializa, aquilo que é criação, aquilo que emana das suas vontades, ela se manifesta e acontece dentro do jogo. Eu só queria fazer uma complementação, pensando nos ambientes, nos contextos educativos, né? Que seja academia, clube, escola, enfim, onde a gente for desenvolver o jogo. E entender que em alguns momentos o professor ele prepara, ele organiza um ambiente de aprendizagem, mas muitas vezes o aluno, o atleta, ele entra no jogo, ele marca presença no campo de jogo, mas ele não está em estado de jogo, mas em algum momento ele consegue atingir o estado de jogo. Então, não necessariamente ele já entra em estado de jogo. Pode acontecer ele entrar em estado de jogo, mas pode acontecer desse estado de jogo surgir, né, ocorrer durante o desenvolvimento daquela atividade. Então, é interessante a gente pensar e quanto a gente observa isso, né? Nós que já vivenciamos a prática, quanto a gente observa, muitos alunos entram ali de maneira até frívola mesmo, né? Não estão muito interessados e, de repente, eles vão se engajando e acabam entrando em estado de jogo, ou também o contrário ocorrendo. A pessoa entra numa êxtase e, de repente, ela não consegue, por algum motivo, se engajar ali, teve alguma dificuldade, especialmente em jogos coletivos, se tem alguma frustração, e aí ela vai para o outro extremo também da frivolidade. Mas é interessante pensar como esses polos eles vão se modificando, né? Eles são super dinâmicos durante o jogo. Muito bem falado, Débora, até porque a lógica é que não é simplesmente porque o jogo começa que você já está em estado de jogo, né? Pode ser que você esteja até em estado de jogo antes do jogo começar, né? Porque você já está todo envolvido com o jogo, você já está lá na escolha de times, você já está todo ligado. Há momentos que não. Por isso que o estado de jogo é algo muito particular. Por isso que o João Freire é muito feliz ao dizer que a sua sensibilidade disser que é jogo. Ou seja, o jogo está no campo desse sensível, dessa sensibilidade de percepção de que o outro se encontra envolvido, engajado naquilo que o jogo está solicitando. E aí é muito interessante porque quando a gente pensa na pedagogia do jogo, a gente pensa que nós temos que ensinar, muitas vezes, os nossos jogadores a controlar suas emoções no jogo. Da mesma forma, muito semelhante a exemplos de, por exemplo, quando nós dávamos aula de educação física escolar, era muito comum na aula de atletismo conversar com os alunos, olha, hoje a aula é sobre corrida de resistência. Só que para eles, basicamente, só existe corrida de velocidade. Então a gente fala, olha, hoje nós vamos correr 3 voltas, 4 voltas em volta da escola ou em volta da quadra, para marcar que nós estamos querendo trabalhar com uma corrida de resistência. Aí o que acontece quando você fala, vamos lá, começou, as crianças vão e correm com uma velocidade tremenda. A hora que chega na primeira volta, já não aguentam mais. Por quê? Porque não aprenderam a controlar ainda o seu corpo, no sentido de entender que há uma diferença entre corrida de velocidade e corrida de resistência. Até essa é uma estratégia muito interessante para que as crianças vivam concretamente essa situação, para que percebam a diferença entre velocidade e resistência. Mas onde eu quero chegar é exatamente esse processo de aprender a controlar suas emoções dentro do jogo, que faz parte, talvez, da grande atuação do pedagogo do esporte, que vai se valer de uma pedagogia do jogo para ensinar os seus alunos aquilo que é possível de se ensinar por meio do jogo. Então, de novo, é uma lógica de um controle emocional. Pergunta número 2. Como funciona os extremos de frivolidade e êxtase?
Posso voltar ao estado de jogo após entrar em êxtase ou frivolidade? O fanatismo e paixão no esporte é considerado êxtase? No momento em que eu não levo o jogo a sério, eu sou frívolo, eu não respeito a seriedade que o jogo permite, eu dou relaxo. No momento em que eu faço isso, eu extrapolo a frivolidade. Então, eu deixo de estar em estado de jogo. Eu posso continuar no jogo, eu posso continuar lá no meio do pega-pega, mas se eu não estou levando o jogo a sério, se eu não estou respeitando as regras, eu simplesmente deixei de jogar enquanto atitude. Eu não estou mais respeitando a atitude de jogo. A mesma coisa vai acontecer no outro extremo. Se eu fico tão nervoso, se eu fico descontrolado, eu tenho uma tendência a extrapolar o êxtase e perder a noção que me coloca dentro do jogo. Logo, eu também deixo de jogar. Eu também não continuo jogando, entendendo que estar jogando é uma condição subjetiva, não é sair fisicamente do jogo, é simplesmente deixar de estar em estado de jogo. Estado de jogo é o que a gente chama de ato de jogar. Então, nessa perspectiva, eu deixei de estar jogando plenamente. E aí eu posso voltar ao estado? Sim, eu posso voltar toda hora, né? Desde que eu volte a respeitar aquilo que o jogo está pedindo. O que o jogo está pedindo? Está pedindo o meu comprometimento, o jogo está pedindo o meu empenho, o jogo está pedindo que eu respeite as regras, o jogo está pedindo que eu respeite tudo aquilo que está em jogo. No momento em que eu assumo isso, eu volto a me entregar para o jogo, né? E aí o fanatismo e a paixão no esporte é considerado um êxtase? Muitas vezes, não é que o fanatismo em si e a paixão em si, mas o fanatismo e a paixão são ingredientes que ajudam, que colaboram. Geralmente, se eu estou vivendo uma paixão ou sou um fanático, há uma tendência de eu já estar, ou já de início, estar muito próximo do êxtase. Então, qualquer coisa que acontece no jogo, talvez a possibilidade de eu me controlar e extrapolar o êxtase é muito mais fácil. Então, há um problema muito sério quando a gente pensa no fanatismo e na paixão, né? É algo importante. Numa relação entre dois seres humanos, marcada pela paixão, é muito diferente de uma relação entre dois seres humanos marcada pelo amor, né? Por quê? Porque o amor, ele aceita, ou ele compreende, ou ele possibilita que você vive frustrações. Uma paixão, não, né? Se você está apaixonado, a primeira frustração, há uma tendência muito grande de você extrapolar o êxtase e acabar com tudo. Então, esse talvez seja o grande problema. Por isso que o vício é um problema no jogo, né? Você ser um viciado no jogo é o que gera também uma grande possibilidade de você extrapolar um desses polos. Muito bem. Pergunta número 3. O impulso lúdico é o meio termo entre a razão e a sensibilidade? O impulso lúdico, pensado por Schiller, lá no século XVIII, é exatamente essa lógica de que o impulso lúdico seria o equilíbrio entre a razão e a sensibilidade. Mas veja que interessante, como essa pergunta ela vai ao encontro, né, da pergunta anterior, porque não necessariamente a todo momento que você joga, você está em pleno equilíbrio entre razão e sensibilidade, né? A busca é você encontrar esse equilíbrio. Esse equilíbrio talvez seja o momento de uma perspectiva ótima de estado de jogo. O impulso lúdico nada mais é do que o estado de jogo. Então, a busca por esse equilíbrio entre razão e sensibilidade deve ser uma constante.
Um grande jogador é o que talvez consiga encontrar mais rapidamente o estado ótimo da sua concentração. Porque se você se pega muito pela razão, você tem aí uma impossibilidade de sentir melhor o jogo e de pensar demais o jogo, o que te torna uma pessoa um tanto quanto lenta ou racional demais ou limitada no que tange a sua criatividade para criar algo novo, porque a razão tende a ser limitadora da criatividade. Porque a razão, principalmente a razão no jogo, é uma razão que precisa ser uma razão de resposta rápida. Tem um autor, Daniel Kahneman, ele vai falar que existe duas formas de pensar, uma forma rápida e uma forma devagar, que é o pensar em rápido, que é o que ele chama de sistema 1, e o pensar devagar, que é o sistema 2. Então, o pensar rápido é um pensar onde você quase que de forma automática responde aquilo que você precisa, né? E o pensar devagar é um pensar mais refletido. Quando a gente pensa no jogo, pela sua exigência, em muitos momentos, de tomada de decisão muito rápida, há uma perspectiva de que o sistema 1 seja mais utilizado do que o sistema 2. Então, o pensar rápido aparece ou é exigido, muitas vezes, mais do que o sistema 2. Porém, quando a gente pensa num jogo de futebol, os 11 jogadores não estão a todo momento no sistema 1, jogando apenas pensando rápido. Há momentos no jogo em que você pode e deve pensar devagar. Então, quando a gente pensa nesse impulso lúdico, é exatamente entender como e quando eu lido com o sistema 1 e o sistema 2 para encontrar a perspectiva ótima desse estado de jogo, né? Quando, como que eu consigo tomar decisões mais acertadas para aquele momento. Então, é muito interessante a gente aprender a jogar tendo essa relação entre razão e sensibilidade a todo momento sendo, vamos dizer assim, cuidada, tendo o treinador, a treinadora, o professor, a professora, tenha um cuidado em ajudar o seu aluno para que ele perceba, e ele se perceba, ele tenha um autoconhecimento sobre como que ele faz esse equilíbrio interno, dinâmico dele, entre razão e sensibilidade. Por isso que o grande jogador é aquele que se conhece mais, é aquele que tem um autoconhecimento. Por isso que não dá para continuar formando jogadores que não tenham essa perspectiva de que no processo ele reflita sobre o jogo e sobre si mesmo ao mesmo tempo. Isso é formação, isso é que a gente deve conseguir implementar em substituição a esses métodos que acham que aprender esporte é simplesmente aprender movimentos, aprender técnica. Procurem superar essa visão. Aprender esporte não é apenas aprender técnica ou aprender movimentos do jogo. Aprender a jogar é muito mais do que isso. Pergunta número 4. Se tivesse mais aulas sobre o jogo nas escolas e a sociedade começasse a ver ele de outra forma, qual seria o maior impacto disso? Galois dizia isso desde meados do século passado, de que é possível fazer uma sociologia a partir do jogo, onde nós vamos poder entender melhor esse significado do quanto a cultura está presente no jogo. Então, se eu, nas minhas aulas de educação física escolar, eu tenho a possibilidade de não só jogar mais, mas entender o que está em jogo, com certeza eu tenho uma possibilidade de conseguir compreender melhor quem eu sou e qual é a sociedade que me forma e qual é a minha posição dentro da sociedade no momento em que eu entendo e compreendo o que ela está tentando fazer comigo, o que ela está tentando
colocar no meu processo de formação, eu tenho como intervir e criar e desenvolver um filtro para entender o que eu vou deixar ser contaminado e o que eu vou combater de modo a, por meio do jogo, ou com o jogo, ou através do jogo, ou com uma possibilidade de, depois do jogo, ao voltar a essa realidade suprema, eu tenho a possibilidade de intervir para uma transformação da sociedade. E óbvio que essa transformação da sociedade, óbvio, vai reverberar em mudanças no próprio jogo, né? Desculpa eu estar falando demais, mas só um exemplo, né? Quando eu dava aula de educação física escolar, eu trabalhava com um jogo em meio a muitos outros, mas em determinado momento, quando eu estava trabalhando jogos tradicionais, eu tinha um módulo na minha aula de educação física em que eu trabalhava com os alunos jogos tradicionais. Esse era o grande tema do módulo. E um dos jogos que a gente trabalhava com os alunos mais velhos, lá com os alunos do 8º ano, do 9º ano, era o Polícia e Ladrão. E a gente procurava entender o que significa esse polícia e ladrão. Quais são suas origens? Por exemplo, isso é algo que a gente vai tocar muito ali no próximo módulo. E o que significa esse polícia e ladrão? Qual sociedade esse polícia e ladrão representa? Quando vocês acham que o polícia e ladrão foi inventado? Então, essa análise começa a mostrar que esse polícia e ladrão, com certeza, não representa a sociedade de hoje, né? A relação polícia e ladrão é muito diferente daquela representada no jogo polícia e ladrão. Então, os alunos percebiam que era uma sociedade romântica, na época em que a polícia corria atrás do ladrão. No momento em que os alunos entendem isso, e a gente faz uma proposta de tentar ressignificar esse jogo polícia e ladrão, entendendo que ele está desatualizado no que tange a sua representação, ou seja, a sociedade mudou, logo o jogo precisa mudar, aí os alunos eram aí estimulados a trazer elementos do mundo real para dentro do jogo, de modo a, vamos dizer assim, atualizar o jogo polícia e ladrão. E aí o que aparece no jogo polícia e ladrão? Obviamente vai aparecer o policial corrupto, apareceu o traficante como um elemento que não é nem polícia nem ladrão, é um terceiro elemento no meio dessa organização, dessa representação social. Apareceu a rebelião nas cadeias, né? Apareceu uma possibilidade de que, se eu não cuidar ali dos presos que estão na cadeia, eles não vão ficar quietinhos ali esperando alguém vir resgatá-lo, e sim, eles vão fazer um motim e vão escapar. Ou seja, veja quantos elementos não faltam ao polícia e ladrão tradicional, né? E ele foi inventado exatamente pelo desejo das crianças em tentar trazer aquilo que acontecia no mundo real para o mundo do jogo. Então, pensando dentro dessa perspectiva, a gente começa a ajudar os alunos a entender que os jogos, principalmente os jogos tradicionais, o quanto os jogos não são inocentes, né? O quanto os jogos carregam todos os elementos da sociedade. No momento que eu tomo consciência disso, eu percebo o que eu estou jogando e por que eu estou jogando esse jogo. E o quanto desse jogo tradicional faz parte do meu processo de formação. E o quanto eu tomar consciência do seu conteúdo, eu tenho possibilidade de refletir sobre a sociedade. Então, sem sombra de dúvidas, eu tenho um aluno que, ao jogar e tomar consciência do jogo, um aluno que começa o seu processo de efetivação da sua emancipação e, obviamente, concomitantemente, de sua humanização, na perspectiva de que humanização diz respeito a sentir melhor, pensar melhor, para que possa agir melhor. Então, com certeza, o impacto será muito importante. Eu acho que muito mais do que ter aula sobre o jogo na escola, a gente precisa também ter o momento das crianças
especialmente pensando aqui na escola, né, das crianças brincarem livremente. Então, ter ampliado esse tempo de recreio, né, esse tempo livre, e aproveitar essas oportunidades para que os próprios professores aprendam observando as crianças brincando. Porque justamente, né, tudo que o Alcides comentou, é no jogo, é no brincar que as crianças representam a sociedade, que elas representam seus próprios contextos sociais, né? É naquele momento que elas podem também ter a liberdade de expressão, que é o lúdico, né? O lúdico real, não aquele lúdico que a gente acha que porque fez uma coisa engraçada com as crianças é lúdico. Né? Então, acho que o primeiro ponto é esse, né? Ampliar espaços de jogo livre na escola. E não estou dizendo para a gente transformar a aula de educação física em jogo livre, porque a aula de educação física tem intencionalidade pedagógica. Falando de ampliar esses espaços que as crianças também tenham liberdade para jogar e que eles sejam possibilidades dos professores também observarem e aprenderem com esse jogo livre. E um outro ponto para complementar e finalizar é a questão que os professores, especialmente, precisam estudar mais o jogo. Né? Não adianta a gente falar que tem que ter mais aula sobre o jogo se a gente nem compreende o fenômeno. Né? Precisa compreender o jogo em sua essência para que, assim, a gente consiga criar ambientes de aprendizagem, proporcionar também ambientes de jogo para as crianças na escola. Muito bem, Débora, porque um outro ponto interessante, não que nós sejamos psicólogos do jogo, mas, por exemplo, dentro da psicologia, há uma especialização chamada de ludoterapia, que é a possibilidade de, por exemplo, atender crianças que não conseguem expressar ou explicar, ou ter consciência do que acontece, quais são os problemas que acontecem na sua vida, ou que estão acontecendo, e que expressam isso por meio dos seus jogos. Então, o ludoterapeuta é aquele que vai fazer exatamente o que a Débora acabou de falar, que vai observar o jogo, e ao observar o jogo, ele consegue, como a gente disse lá no início, no jogo eu mostro quem realmente eu sou, no jogo eu mostro os meus medos, no jogo, além dos meus desejos, eu também mostro e coloco no jogo o meu medo, para que eu possa ali meio que usar o jogo como uma forma de catarse. Então eu tenho a possibilidade de colocar aquilo que está me incomodando, né, sendo exposto ali no jogo. Então, um profissional ali formado especificamente para conseguir identificar isso, ele consegue perceber e entender o que está atrapalhando o processo de desenvolvimento dessa criança. E também, por meio de jogos, ele consegue fazer a sua intervenção, porque nada vale um psicólogo querer falar por uma criança de 4, 5 anos o que ela precisa fazer para superar um trauma, para superar alguma coisa. Né? Pensem, como que uma criança de 3, 4 anos consegue contar que ela foi abusada? Ela nem sabe o que é isso, ela não tem, ela só entende que aquilo foi muito ruim. E ela vai externalizar isso por meio dos seus jogos, por meio de uma manipulação, por exemplo, de bonecos e bonecas. Então, é aí que o jogo ganha uma outra faceta muito importante, que não está na nossa alçada. Veja, ninguém aqui é psicoterapeuta ou alguém que vai usar o jogo e começar a querer fazer análises do jogo. Nós não somos preparados para isso, mas só para mostrar a potência do jogo, né? O quanto o jogo é importante para o processo de formação de outras áreas, e que muitas vezes nós, na educação física, na grande área de educação física, a gente não estuda o jogo com toda a profundidade e rigorosidade que o jogo exige. Só para, de novo, mostrar que o jogo não é simplesmente uma frivolidade, algo para divertir, né? O jogo é muito mais do que isso. Pergunta de número 5. Por favor, diferencie o ambiente de jogo, o estado de jogo e o ato de jogar. Ao estarmos expostos ao ambiente de jogo e ao nos sensibilizar com ele, acabamos nos moldando de alguma forma no jeito de agir e pensar? Veja, ambiente de jogo, estado de jogo e ato de jogar.
são três conceitos totalmente imbricados. Um está sobreposto ao outro, um está no entremeio do outro. Nós utilizamos o conceito de ambiente de jogo para demonstrar ou para organizar toda essa atmosfera do jogo. Então, o ambiente de jogo é exatamente o ambiente que envolve todo esse estado de jogo e esse ato de jogar. Então, o ambiente de jogo é a atmosfera que envolve todo. Vamos pensar num círculo. Então, o ambiente de jogo é aquilo que envolve tudo que está acontecendo no jogo. E esse ambiente de jogo é mantido por esse estado de jogo, que é um estado subjetivo, que é uma intencionalidade. É uma intencionalidade, é uma vontade, é um desejo de se colocar em jogo, é uma situação de entrega para o jogo. E o ato de jogar é a manifestação, é a sua ação de jogo. É uma ação que se transforma numa atitude de jogar. Então perceba que os três estão imbricados, mas é muito interessante que ao mesmo tempo que eu posso entendê-los imbricados, eu posso entender que cada um tem um conceito específico. O ambiente de jogo como a grande atmosfera, o estado de jogo enquanto essa entrega, esse engajamento, né? E o ato de jogar, a ação, né? O se colocar em jogo propriamente dito. Complementa, Luiz. Não, o que eu estava dizendo é o estado de jogo, a gente pensar enquanto disposição desse sujeito ao jogo, né? Um processo de abertura. O estado de jogo acontece mediante isso, aquilo que até a própria Débora falou anteriormente. O sujeito pode estar em jogo sem que necessariamente ele esteja jogando. Já o estado de jogo está nessa disposição desse sujeito a tudo aquilo que o jogo tem a oferecer a ele, internamente, externamente, né? Então, o estado de jogo caracteriza muito como isso. E o ato de jogar é a própria ação, né? É a externalização desse estar aberto ao jogo. Dessa disposição. Pergunta de número 6. O que é o imbricar entre o jogo e o ambiente de aprendizagem, considerando a definição de Autotélico? Sendo o jogo uma manifestação e quem define o que é ou não jogo é o próprio jogador, até que ponto a intervenção pedagógica influencia no ambiente de jogo? Ótima pergunta, eu acho que a gente pode gastar umas 5 horas para respondê-la, mas nós vamos ser sintéticos. Quando a gente pensa no ambiente de aprendizagem, então, e é muito importante vocês voltarem à pergunta anterior ou a penúltima, quando a gente falava sobre o ambiente de jogo, né? Porque a pedagogia do jogo, ela se dá no imbricar do ambiente de jogo, lembra lá, ambiente de jogo, atmosfera, disposição e atitude, né? O ambiente de jogo. No momento em que eu penso agora o ambiente de aprendizagem, eu tenho que pensar o quanto esse ambiente de aprendizagem, respeitando o ambiente de jogo, ele vai interagir, vai se imbricar, vai se justapor ao ambiente de jogo. Então, eu tenho o ambiente de aprendizagem e o ambiente de jogo. Por que isso é tão importante? Porque isso estabelece o que a gente está chamando de pedagogia do jogo. A pedagogia do jogo é exatamente essa relação entre o ambiente de jogo e o ambiente de aprendizagem. E por que isso é tão importante? Porque se nós não respeitarmos o ambiente de jogo, há uma grande tendência, porque o jogo tem um fim nele mesmo, porque o jogo tem essa característica de autotélico, ele não pressupõe uma interferência externa. Por isso, o cuidado do ambiente de aprendizagem, porque o ambiente de aprendizagem é exatamente a tentativa de ensinar algo por meio do jogo. Se você não tem a sensibilidade pedagógica suficiente para conseguir não destruir o jogo e conseguir fazer com que os seus jogadores possam aprender algo com o jogo ou no jogo,
você vai destruir. Você não vai conseguir nem manter o ambiente de jogo, nem manter o ambiente de aprendizagem. E você não vai conseguir desenvolver a pedagogia do jogo. Por isso é tão necessário essa sensibilidade. É tão cuidadosa a sua intervenção no jogo. Porque se ela for em demasia, é como se fosse uma balança, né? E a gente pensa que nessa balança, para que se desenvolva a pedagogia do jogo, o ambiente de jogo tem que estar em equilíbrio com o ambiente de aprendizagem. Se o ambiente de jogo ele ficar mais evidente que o ambiente de aprendizagem, talvez você tenha, ao final do treino, da aula, mais a sensação de prazer advindo do jogo do que a possibilidade de entender o que estava em jogo, do que você queria que estivesse em jogo. Desculpa, de você, professor, queria que seu aluno entendesse o que estivesse em jogo. Se, pelo contrário, o ambiente de aprendizagem ficar muito evidente, obviamente, se destrói o prazer advindo do jogo, se destrói a potência do jogo para a criatividade e você simplesmente vai ser aquele que transformou o jogo num trabalho, numa obrigação. E aí o aluno está lá fazendo aquilo que você propôs, mas não está mais em estado de jogo. E aí, se você perdeu o estado de jogo, você perdeu o estado de potência. Você perdeu a possibilidade do aluno estar aberto às afecções que você está propondo no jogo. Ele deixa de ser afetado. E aí você perde, o jogador se fecha. Ele não está mais disponível como ele estava dentro da lógica do estado de jogo. Então, esse é o grande desafio. Só fechando, é exatamente o que eu falava sobre a sensibilidade pedagógica. É a sua sensibilidade pedagógica que pode destruir, né, esse estado de jogo no jogador. Né? Porque, sim, o jogador é ele que controla o seu estado de jogo. Não é o treinador que vai falar, agora, Alberto, entre em estado de jogo. Não é assim que acontece no jogo. Né? Mas o professor pode criar todo um ambiente, toda uma atmosfera que envolva o jogador no jogo. Lembra de uma resposta que a Débora acabou de dar? Tem hora que, na aula de educação física, as crianças não começam o jogo em estado de jogo, mas o controle, a atmosfera que esse professor, essa professora criou para o jogo foi envolvendo esse jogador. E esse jogador vai sendo seduzido pelo jogo e vai se entregando ao jogo. Né? E aí, óbvio, se esse professor é rude, ele vai destruir toda essa possibilidade de conexão e esse envolvimento. E aí o jogador deixa de estar em estado de jogo e aí acabou a pedagogia do jogo. Está acontecendo qualquer outra coisa, menos pedagogia do jogo. Assunto, eu queria fazer um complemento. Eu lembrei do Kairos e do Cronos. Sim. E como a escola é especialista em Cronos, né? Então, esses tempos pedagógicos, muitas vezes as crianças, acredito também que nos clubes também, né? Com os horários tão fixos, muitas vezes acontece isso, né? Você vê que os jogadores, eles entraram em estado de jogo e aí acabou a aula, acabou o treino. E a gente tem que ir lá e finalizar e muitas vezes tirá-los do estado de jogo. Então, acho que essa acho que é a maior dificuldade que a gente tem, assim, de lidar com esses tempos, né? Com o tempo, com o Deus Cronos, principalmente, que ele atrapalha muito, né, o estado de jogo nesses ambientes de aprendizagem. Muito bem. Sendo assim, pessoal, a gente vai chegando ao fim. Agradeço a atenção de todos e eu abro aqui rapidamente para que nossos professores se despeçam, tá bem? Obrigado, pessoal. Obrigada pela participação.